Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 63ª Sessão Ordinária, em 23 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Messina, Jorginho da SOS, Eliomar Coelho, Ivanir de Mello, Dr. Edson da Creatinina e Sônia Rabelo, 8, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h10. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores vereadores e vereadoras presentes no plenário, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias, prezados colegas vereadores. Subo a essa tribuna hoje para lamentar profundamente que, por apenas 2 votos, esta Casa não tenha derrubado o veto do prefeito Eduardo Paes ao meu projeto que trata da obrigatoriedade de diferenciar as bolsas de soro hospitalar nas redes de saúde pública e privada do município do Rio. Tivéssemos conseguido esses 4 votos, a Câmara Municipal poderia evitar no futuro casos como o da criança de 12 anos que morreu devido ao erro de uma técnica de enfermagem que trocou o soro fisiológico por vaselina. Essa tragédia aconteceu no final do ano passado, no Hospital Municipal São Luís Gonzaga, na Zona Norte de São Paulo, mas poderia ocorrer em qualquer lugar. A alegação para o erro foram as embalagens quase idênticas. O projeto de lei número 1062 de 2011 acabaria com essa confusão, ao definir que uma tarja colorida deve ser afixada em torno de cada bolsa, a saber, glicose 5% azul escuro, glicose a 10% azul claro, soros fisiológicos amarelo, Ringer laranja, Ringer com lactato marrom claro, glicofisiológicos verde e água para injetáveis com a cor branca. O projeto foi colocado em pauta para votação no dia 17 de maio e aprovado em segunda discussão pelos vereadores e, em seguida, enviado ao prefeito Eduardo Paes, que o devolveu para esta Casa na Câmara e apresentei aos vereadores na tentativa de derrubar o veto. Após a votação, configurou-se o resultado de 21-13, mantendo o veto ao projeto. Com isso, perdemos a oportunidade de prestar um grande serviço ao cidadão, evitando mais mortes pela falta de diferenciação de bolsas de soro. Uma medida simples, prática e de grande utilidade pública. Mas não desisto dessa iniciativa e buscarei auxílio até de parlamentares em Brasília, se for preciso, para que o projeto com essa abrangência seja transformado em lei. E aproveito para agradecer aos 20 vereadores que, a meu lado, votaram contra esse projeto equivocado. Queria tecer alguns comentários a respeito, que são os seguintes. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu estou aqui nesta Casa há mais ou menos 1 ano e sei da dificuldade que é na realização de um projeto de lei que vai desde a ideia que se tem para melhorar a vida da população, depois a passagem pelas várias comissões, depois pela aprovação nesse plenário, vai ao prefeito e pode ser vetado ou não, e depois nós podemos derrubar o veto. Eu concordo que muitas vezes, e eu mesmo tenho dificuldades, e tenho certeza que todos os vereadores têm dificuldade, de analisar com muita clareza todo o projeto de lei. E, por vezes, algumas coisas podem estar equivocadas no projeto.
são muitos projetos a serem votados, às vezes existem algumas manobras que ocorrem aqui para que aquele projeto ou outro não seja votado em função do vereador ser da oposição ou ser da situação. Mas eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que todos aqui, todos os vereadores, têm um pensamento em comum, que é o bem-estar da população. Agora mesmo eu estava na criação da Associação dos Ex-Alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá no Hospital Pedro Ernesto, e o Dr. Marcos Moraes, que é o presidente atual da Academia Nacional de Medicina, contou a história da criação, da fundação, da cessão do Hospital Universitário Pedro Ernesto para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estado da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, aí é uma confusão a respeito das datas. E que dependia da assinatura do então governador, que era o governador Carlos Lacerda. E vários médicos e parlamentares foram até a casa do governador Carlos Lacerda, na Praia do Flamengo, e eu me lembro bem, porque eu morava bem perto, morava na rua Barão do Flamengo, ele morava bem pertinho da Barão do Flamengo, e o doutor Marcos Moraes contou a história e disse que todas aquelas pessoas que estavam ali, ele as considerava inimigos políticos, mas que ele tinha certeza que o que aquelas pessoas tinham ido fazer na sua casa eram tentar fazer com que a melhor universidade do Rio de Janeiro tivesse um hospital próprio, que era o Hospital Universitário Pedro Ernesto, e ele tinha certeza que a atuação daquelas pessoas era em prol da melhoria do tratamento médico e do ensino da população que vivia aqui nesse estado e nessa cidade. Da mesma forma, eu tenho certeza absoluta que se os vereadores que votaram contrariamente tivessem observado melhor o projeto, que era um projeto que simplesmente fazia ou sugeria ou obrigava que os soros tivessem identificações para que as pessoas não se confundissem com o soro na hora de administrar. Eu tenho certeza que talvez algumas pessoas votaram de maneira equivocada, ou porque eu, na maioria das vezes, eu sou um vereador da oposição, ou porque não leram o projeto adequadamente. Mas já fizemos contato com outros vereadores de outros estados, com deputados de outros estados, e persistiremos na luta para que esse simples ato de se colocar uma tarja de cor diferente dos diferentes soros seja obrigatória nos hospitais, não só nos hospitais federais, nos hospitais estaduais, nos hospitais municipais, porque é uma coisa, para mim, no meu modo de ver, tão simples de ser feita, e que vai causar tanto benefício, não só pela certeza de que aquele profissional vai estar administrando o soro certo, como se nós que somos médicos, doutor Ivanir de Mello, doutor Eduardo Moura, que está aqui presente, me olhando com atenção, sabe que se nós trocarmos um soro glicosado por um soro fisiológico, não vai fazer tanto mal, ainda mais se for um soro de 5%, mesmo num diabético. Mas trocar um soro por uma vaselina, vai ocasionar a morte do paciente. Foi exatamente assim que aquela técnica de enfermagem, que infelizmente causou, com o seu erro, a morte de uma criança. Deixo aqui essas palavras e dou boa tarde a todos. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Márcia Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Os senhores vereadores, a todos os assessores que estão aqui, funcionários. Bom, nós estamos em campanha, e durante essa campanha, nas nossas caminhadas, nós temos ido a vários lugares, a vários pontos da nossa cidade. Semana passada eu estive em Marechal Hermes e entramos ali numa feira livre e nós nos deparamos com algumas reclamações e, por sinal unânime, dos feirantes, pelo horário, por conta de uma lei que determina o término do horário às 13 horas.
E a reivindicação dos feirantes foi muito coerente e muito justa, porque justamente nesse horário, doutor Ivani, aqui, os menos favorecidos vão às feiras livres para poderem comprar seus alimentos com preço mais baixo. E muito justa essa reivindicação. E outro problema também que eles vieram denunciar para a gente, porque os fiscais não chegam às 13 horas, eles chegam ao meio-dia. E esses fiscais já com muita truculência, né, em cima deles, nas barracas, já tirando a cobertura, o toldo, né, fazendo uma série de agressões contra eles. Então, eles reivindicaram muito isso, com muita justiça e com muita reivindicação deles e com clareza, assim, que eles estão alegando que pudesse prolongar esse horário até as 14 horas, no mínimo, né? Porque vão ajudar os menos favorecidos e a eles também. E outra reivindicação muito importante, presidente, da falta de um banheiro químico, que eles não possuem ali. Então, o senhor prefeito, que tomara que esteja nos assistindo agora, que ele possa rever isso, essa condição do trabalho dessa classe digna de trabalhadores que estão ali com suas barracas, feira livre. Eu acho que ele já foi numa feira livre, deve conhecer isso. Eu, como dona de casa, eu gosto muito de ir na feira e comprar os legumes, frutas que são bem mais fresquinhos, né? E nós vimos essa reivindicação, essa reclamação tão justa que foi unânime daqueles feirantes. Eles precisam de banheiros químicos. E o que me foi também trazido é que alguns fiscais e algumas pessoas da prefeitura já colocaram para eles que cada feirante tinha que dar uma cota para poder pagar um banheiro químico. Isso é um absurdo. Então, eu estou aqui como voz de todo cidadão carioca, voz dessa classe digna de trabalhadores, para que o senhor prefeito reveja essas condições desses feirantes, priorizando uma melhor qualidade de trabalho para eles e também ajudando eles para poderem ajudar os menos favorecidos para estarem ali adquirindo para consumo dos seus alimentos. Então, essa reivindicação que eu estou fazendo aqui, fazendo uso aqui desse plenário hoje, dessa tribuna, e eu tenho certeza que o senhor prefeito, que tem um coração muito sensível, possa rever isso, os feirantes, possa rever essa lei que determina esse horário, que é um horário absurdo até às 13 horas, mas só que os fiscais, repetindo, enfatizando mais uma vez, os fiscais chegam ao meio-dia com muita truculência para cima dos feirantes. Essa era a revolta daquela classe que está trabalhando ali com honestidade, com dignidade. Então, eu estou aqui para reivindicar isso, tá? Do senhor prefeito, das autoridades aí, estamos nessa luta, eu vou entrar nessa luta para que esse horário seja extenso, né? Seja aumentado esse horário aí para os feirantes, para que o povo também possa ir nesse horário onde
a classe dos menos favorecidos pode ir. Então, eu vou entrar aqui nessa luta, ver também esse banheiro químico para dar uma condição melhor para os feirantes, para eles terem um banheiro, pelo menos um banheiro químico. É um absurdo arrumar uma cota para que os feirantes possam pagar um banheiro químico, onde a prefeitura pode colocar ali banheiros químicos para eles, para darem uma estrutura melhor, para trabalharem melhor. Obrigada, senhor. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu queria hoje abordar um assunto que eu acho muito importante para aquela região onde eu trabalho politicamente e onde eu tenho meu consultório também. Há vários anos nós tínhamos em frente à Praça de Coelho Neto um mercado que nós comprávamos ali quando eu era criança. Tinha todo tipo de alimento, tinha uma floricultura, tinha um local que era vendia artigos de umbanda, e aquilo em determinado momento deixou de existir e foi invadido, e algumas pessoas fizeram suas residências ali. E fizeram suas residências, infelizmente, em condições extremamente inadequadas, com um agravante que foram ocupando e ainda fizeram obras para segundo andar, o que foi mais complicado ainda, porque aquilo não tem uma estrutura, talvez, que possa dar solução a esse problema. Tentei em diversas ocasiões dar solução para aquele local, e infelizmente eu não tive êxito. E hoje nós vemos as obras realizadas pelo Cimento Social e obras que estão dando uma outra cara para Coelho Neto. Eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo nesse momento e estão nos ouvindo, que aquilo tem uma representatividade para quem é morador do bairro, que transcende a questão única e exclusiva de ter ou não ter ou não ter sido favelizado aquilo ali e, consequentemente, ter feito com que as pessoas tivessem uma visão muito ruim daquele mercadinho, daquele antigo mercadinho. Isso é algo que é importante que se diga, porque com as obras que estão sendo feitas, nós vemos o quanto as pessoas estão se sentindo valorizadas e quanto a autoestima das pessoas estão sendo aumentadas em relação a essa obra, que não é uma obra de grande importância em termos de gasto. Mas, de qualquer maneira, eu lembro que logo que nós nos elegemos, uma das primeiras medidas que nós pedimos à prefeitura, e também fomos atendidos, a exemplo do Cimento Social, que foi que teve o início do seu trabalho feito, né, através da ajuda que o prefeito deu para aquela comunidade e atendendo a um pedido nosso, é que essa obra do Cimento Social ali naquela região, eu penso que parece um pouco com aquilo que aconteceu quando nós pedimos o busto de Coelho Neto de volta à praça. Ele havia sido roubado há vários anos e nós vimos que com o retorno do busto de Coelho Neto, as pessoas ficaram muito felizes. E eu pensava comigo mesmo o quanto algo tão pequeno
poderia ter uma representatividade tão grande para aquelas pessoas. Mas é a questão de nós legitimarmos a região, de nós legitimarmos as pessoas. E o mesmo está ocorrendo agora com essas obras do cimento social. Eu quero agradecer à Prefeitura, agradecer ao prefeito Eduardo Paes, quero agradecer mais uma vez ao Fernando Meira pelo empenho que ele tem mostrado para que as obras saiam satisfatoriamente. E queria dizer que nós todos, né, não só o vereador Eduardo Moura, que tem o seu consultório ali, quase em frente a esse mercadinho, que se sente feliz e que vê que nós estamos tendo mudanças ali na região e que são mudanças importantes para que as pessoas se sintam mais valorizadas. Acabou aquela história de fazer obra só na Zona Sul, que precisa também. Acabou aquela história de se fazer obras só na Zona Oeste, em especial na Barra da Tijuca, e isso ocorre porque há uma mudança de paradigma na Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Antes de encerrar, eu queria abordar um outro tema. Eu recebi um e-mail de um morador que diz: sou morador da Barra da Tijuca, nas imediações do shopping Downtown, e tenho tido dificuldades em parar o meu carro em frente à entrada principal do shopping, Avenida das Américas, 500. Para embarcar e desembarcar a minha esposa, pois está sempre com várias vans e ônibus estacionados nesse local, inclusive sem um motorista, caracterizando de fato um estacionamento. Gostaria de saber se é permitido o estacionamento nesse local ou somente parada para embarcar e desembarcar passageiros. Se é permitido o estacionamento, se me permitem opinar, acho que não deveria, e sim somente parada para embarcar e desembarcar passageiros. Ficaria muito grato pelas suas providências de um retorno atenciosamente, e ele se identifica, Renê Gomes de Souza. Eu respondi e queria fazê-lo aqui desta tribuna, perguntando a Sete Rios se aquele local é um estacionamento ou se é somente uma parada. E isso eu estou fazendo aqui, do alto desta tribuna. Mas também estou fazendo através de um ofício que está sendo encaminhado para a Sete Rio, para saber se aquele local é estacionamento ou parada. E caso seja somente parada, no mesmo documento eu estou pedindo para que sejam adotadas providências, porque não há nada pior do que nós nos sentirmos extremamente inseguros numa via expressa, numa via de velocidade como aquela, e quando você chega para parar, para deixar um parente seu, para deixar alguém para poder chegar até o shopping, nós não termos onde parar e ficarmos, às vezes, em fila dupla ali, parecendo que quem está errado somos nós. Então, Sete Rio, eu gostaria que vocês dessem a resposta, né? E eu já estou fazendo isso aqui da tribuna, mas eu gostaria também de que nós tivéssemos uma resposta expressa da presidência da Sete Rio. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições
recebidas. Requerimento número 1869, de autoria do vereador Bencardino, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto ao senhor Gilson Meirelles Carvalho pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1870-2012, de autoria do senhor vereador Bencardino, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto ao senhor Cláudio Nes Pereira Blanco pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1871, de 2012, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto a Marco Antônio Violento por relevante serviço prestado em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1873, de autoria do senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto ao Dr. Luiz Augusto Ferreira Santana. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1876-2012 da vereadora Cristiane Brasil, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto ao professor de Antropologia Roberto Augusto da Mata. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em sessão ordinária, em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 1394/2012, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária, a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Como voto, senhores vereadores. Tem problema, velho? Eu vejo depois, velhinho. Eu vejo depois. Eu vou ver depois. Como voto, o nobre vereador Jorge Pereira, vereador Guaraná. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar o processo de votação. Faltando o voto, vereador Cerruti. Vereador Carlinhos Mecânico já votou? Já votou. Vereador Carlos Caiado também. Encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 32 senhores vereadores, não 5 senhores vereadores. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação, veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1104/2011, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que obriga a publicação de informações ambientais para atividades e empreendimentos no âmbito municipal sujeito a licenciamento ambiental na forma que menciona. A matéria encontra-se em votação.
Encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 6 senhores vereadores, não 27 senhores vereadores. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, em votação, veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1147/2011, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, que cria o termo de compromisso de controle da dengue no âmbito do município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Existe quórum de maioria absoluta. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação. Encerrar a votação, hein? Todos votaram? Faltando o vereador Elton Babu. Já votou? Vereador Carlos Caiado, como vota Vossa Excelência? Encerrada a votação, votaram sim 2 senhores vereadores, não 34 senhores vereadores. O veto está rejeitado, segue a autógrafo. Passa-se à matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 721/2010, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de identidade profissional para a confecção de carimbos profissionais e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 3 senhores vereadores, não 15 senhores vereadores. Não há quórum para decisão sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência. Em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 822/2011, de autoria dos vereadores Paulo Pinheiro, Eleomar Coelho e Raimon, que dispõe sobre a temperatura adequada nas dependências dos estabelecimentos de saúde localizados no município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer. Tem alguém da Comissão de Finanças?
Quem são? Para emitir o parecer, vereador Marcelo Piuí. Não, está sem gravata, Sua Excelência. Para emitir o parecer, tio Carlos. Vereador tio Carlos, para emitir o parecer. Pela rejeição, veto, senhor presidente. Pela rejeição, veto. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram não 19 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento de trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1027/2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, supermercados e afins, após o registro das mercadorias, entregar ao consumidor a mercadoria devidamente embalada. Em discussão a matéria? Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 0 senhores vereadores, não 21 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, considerando-se a terceira verificação de falta de quórum, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas, não sem antes lembrar os senhores vereadores que, em decorrência do requerimento 1839/2012, de autoria do vereador Carlos Caiado, haverá uma solenidade de entrega do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto ao jornal Posto 6, conforme resolução da mesa diretora 7.946/2012, às 18h30. Está encerrada a sessão.